André Rieu acaba de completar 75 anos. E agora o rei da valsa finalmente confirmou o que os fãs suspeitavam há quase uma década. Ao longo dos anos, rumores circularam sobre mudanças em seu estilo de tocar, sua saúde e até mesmo sua inabalável motivação para continuar sua jornada musical nesta idade. O que o levou, depois de quase uma década mantendo o público na expectativa, a finalmente revelar a verdade? Eis que surge esta surpreendente confissão, um momento que promete esclarecer o que há muito suspeitávamos sobre o homem que transformou as valsas em lendas. O anúncio inesperado. O lendário violinista André Rieu, aos 74 anos, enfrentou uma grave crise de saúde durante sua turnê pelo México. O cancelamento repentino de seus concertos gerou rumores de um possível ataque cardíaco. O cancelamento de 4 shows com ingressos esgotados deixou 40 mil fãs decepcionados, enquanto sua equipe de 125 pessoas teve que retornar para casa inesperadamente. Toda a situação se mostrou diferente do que se especulava inicialmente. A altitude de 2.240 metros da cidade do México provou ser um desafio muito grande para o músico. Ele sofreu uma forte gripe que o fez repensar sua agenda de shows. Essa experiência levou a uma mudança fundamental nos planos de Rieu para 2024, especialmente considerando as longas turnês que poderiam afetar sua saúde. Março de 2020 trouxe notícias inesperadas para milhares de fãs de André Rieu na cidade do México. O tão aguardado retorno do maestro ao país após 6 anos terminou abruptamente. Ele se apresentou apenas 2 vezes no Auditório Nacional, antes de sua equipe fazer um anúncio chocante que abalou seus fãs no mundo todo. O comunicado oficial chegou menos de 24 horas após a segunda apresentação de Rieu na cidade do México. O artista anunciou o cancelamento dos 4 shows restantes, agendados para 27 a 30 de março de 2024, devido a um quadro agudo de gripe com febre. Uma série de 6 shows, que prometia ser um sucesso, rapidamente se transformou em uma emergência sanitária, deixando 40 mil pessoas com ingressos desamparadas. É com profundo pesar que informamos que André foi obrigado a cancelar os 4 shows, dizia o comunicado oficial divulgado entre os fãs. A mensagem destacou o profundo arrependimento e a tristeza de Rieu por ter decepcionado o público mexicano, que esperou anos para vê-lo se apresentar novamente. O filho e empresário de André, Pierre Rieu, explicou posteriormente o quão difícil foi essa decisão. Uma decisão como essa não é tomada de forma leviana. Pierre detesta ter que decepcionar 40 mil fãs. O violinista raramente cancela shows e esse anúncio fez muitos fãs se perguntarem se ele teria sofrido um ataque cardíaco. O reembolso dos ingressos começou a ser processado em 3 de abril de 2024. Muitos fãs devotos sentiram que nenhum reembolso compensaria a oportunidade perdida de ver seu ídolo musical. Esse cancelamento se tornou um momento decisivo na história das turnês de Rieu, especialmente considerando seu compromisso anterior em manter sua agenda de apresentações. O que realmente aconteceu na cidade do México? A verdade por trás da doença de Rieu revela diversos fatores complexos, apesar dos rumores online sobre um ataque cardíaco. A altitude da cidade do México representou o maior desafio. Apresentar-se a mais de 2.000 metros exigiu uma resistência excepcional do músico de 74 anos e de sua orquestra. Todos nós tivemos muitos sangramentos nasais nos últimos dias, comentou Rieu antes de passar mal. Ele reconheceu como a altitude elevada os afetou fisicamente. O desafio da altitude, combinado com o jet lag e uma verruga crescente, tornou-se insuportável. Pierre Rieu explicou a situação claramente. A altitude, o jet lag e um vírus circulante foram suficientes para derrubar meu pai, que já tem 74 anos. Ele só precisa descansar para se recuperar. Esses fatores criaram condições que nem mesmo a força lendária de Rieu conseguiu superar. Essa situação chama a atenção porque Rieu costuma se apresentar mesmo doente para não decepcionar os fãs. Meu pai já subiu ao palco várias vezes com febre e normalmente não volta para casa com gripe, explicou Pierre. Dessa vez foi diferente. As pernas dele estavam tremendo e ele estava com medo de não conseguir aguentar. A situação ficou tão séria que Rieu voltou correndo para Maastricht, na Holanda, onde mora com a esposa, Marjorie. Pierre esclareceu que, além de uma forte gripe, não havia nada de errado. Essa declaração ajudou a acalmar os temores sobre um possível ataque cardíaco ou outros problemas de saúde graves.
Este evento é diferente de um susto de saúde anterior. Em dezembro de 2016, naquela época, Ryu adiou sua turnê em arenas no Reino Unido porque um membro de longa data de sua orquestra, Johann Strauss, sofreu um ataque cardíaco. Ele disse na ocasião: "Muitos dos membros da minha orquestra estão comigo há mais de 25 anos. Somos uma família. Estamos profundamente tristes com este trágico acontecimento." O cancelamento dos concertos na Cidade do México marca uma mudança na abordagem do maestro em relação às turnês internacionais. Pierre mencionou que toda essa situação significa que analisaremos as viagens de longa distância com mais cuidado. Ele acrescentou que, se os concertos cancelados no México forem remarcados, não será antes de 2025 e levaremos mais em consideração fatores como o tempo de aclimatação. Este episódio de saúde fez com que Ryu encarasse a realidade do envelhecimento em uma profissão fisicamente exigente. Sua confissão honesta irá reformular seus planos futuros de turnê, como a altitude e o jet lag desencadearam a crise de saúde de Ryu. Apresentações em grandes altitudes criam desafios únicos que até mesmo os músicos mais experientes têm dificuldade em superar. Relatos recentes sobre a doença de Ryu no México apontam para a relação entre fatores ambientais e limitações físicas. Essas limitações tornam-se mais significativas com o avanço da idade dos artistas. A Cidade do México está localizada a 2.240 metros acima do nível do mar. O ambiente aqui apresenta níveis reduzidos de oxigênio. A pressão barométrica mais baixa resulta em cerca de 15% menos oxigênio entrando na corrente sanguínea. Esses desafios fisiológicos se manifestam de diversas maneiras, afetando a capacidade de artistas como Ryu de darem o seu melhor. Há simplesmente menos oxigênio, afirmou a equipe de Ryu em comunicados oficiais. Essa falta de oxigênio transforma atividades normalmente administráveis em tarefas exaustivas. Músicos que tocam instrumentos que exigem apenas um controle respiratório considerável precisam ter uma resistência excepcional para apresentações em grandes altitudes. A situação se torna ainda mais desafiadora porque músicos profissionais em altitudes elevadas precisam respirar com mais frequência e profundamente. Eles precisam manter um controle preciso sobre seus instrumentos. Ryu e os membros de sua orquestra tiveram sangramentos nasais durante as apresentações, um sintoma típico da adaptação do corpo à altitude. Pesquisas com cantores em grandes altitudes revelam algo interessante. Cantar pode aumentar brevemente os níveis de saturação de oxigênio. A 3.000 metros de altitude, próximo à da Cidade do México, a saturação de oxigênio geralmente cai para cerca de 92,75%. Cantar eleva esse nível ligeiramente para 94,5%. Essa pequena melhora não compensa totalmente o esforço geral de se apresentar nessas condições. Cronobiólogos apontam que viajar para o leste geralmente é mais difícil do que viajar para o oeste. A viagem de Ryu para o oeste, rumo ao México, foi um pouco mais fácil do que seu voo de volta. Ainda assim, atravessar muitos fusos horários oferece benefícios mínimos. Ryu e sua equipe tiveram apenas um dia para se adaptar antes da apresentação. Especialistas médicos sugerem pelo menos 48 horas para que o corpo se adapte a grandes mudanças de altitude. Esse período permite que a hemoglobina se ajuste aos diferentes níveis de oxigênio. Leva 48 horas para que a hemoglobina no corpo humano se adapte às mudanças nos níveis de oxigênio que ocorrem quando se muda de altitude. Alguém que antes se considerava imune ao jet lag descobriu que a combinação de altitude, idade e tempo de recuperação insuficiente era demais para suportar. Aos 74 anos, a resistência física de Ryu diminuiu naturalmente. Pneumologistas sugerem que idosos, especialmente aqueles com doença arterial coronariana, limitem suas atividades durante os primeiros dias em altitude para permitir que esse processo de aclimatação ocorra. Toda essa experiência nos ensina algo importante sobre o desempenho em idade avançada. Mesmo com excelente condição física, alguns desafios fisiológicos se tornam mais difíceis de superar. Nenhum ataque cardíaco ocorreu, apesar de algumas especulações. O estresse físico que Ryu experimentou nessas condições mostra por que sua agenda de shows em grandes altitudes agora exige um planejamento mais cuidadoso. O filho de Ryu, Pierre, revela os bastidores da luta. Uma equipe dedicada está por trás de todo artista de sucesso. No caso de André Ryu, essa equipe é singularmente pessoal.
Seu filho, Pierre Ryu, que atua como vice-presidente da André Ryu Productions, explicou uma experiência angustiante no México que mudou a forma como o violinista de 74 anos planeja suas turnês mundiais. Ao longo de sua carreira, André Ryu demonstrou uma resiliência notável contra doenças. Raramente deixa que problemas de saúde afetem seu comprometimento com os fãs. Pierre, que testemunhou a dedicação do pai em primeira mão, revelou: "Meu pai já subiu ao palco várias vezes com febre e, normalmente, não volta para casa com gripe, porque isso exige muita organização." O profundo senso de responsabilidade de André impulsiona essa determinação tanto em relação ao seu público quanto aos seus funcionários. Uma equipe de 125 pessoas que dependem dele para ganhar a vida. Questões financeiras são substanciais. O próprio André reconheceu durante uma crise de saúde anterior: "Preciso de libras esterlinas. 825 mil por mês para pagar tudo antes de ter lucro." Essa enorme responsabilidade financeira fez com que o violinista superasse a doença em vez de decepcionar os fãs ou arriscar a estabilidade de sua empresa. O incidente no México focou em suas limitações físicas, diferentemente de 2016, quando André cancelou sua turnê pelo Reino Unido depois que um membro da orquestra Johann Strauss sofreu um ataque cardíaco. Pierre enfatizou que a condição de seu pai, embora grave o suficiente para justificar o cancelamento, não representava nenhuma ameaça à sua vida. Tirando a forte gripe, não havia nada de errado. Pierre tinha começado a implementar uma agenda mais ecológica, que se adequava às necessidades do seu pai idoso. Há alguns anos, ainda fazíamos 140 apresentações por ano. Agora estamos um pouco acima de 100 e queremos chegar a cerca de 80. Essa redução gradual mostra que a família sabe que André precisa de ajustes, mesmo que ele se mantenha em excelente forma com um preparador físico e descanse o suficiente. A admissão de derrota por parte de André no México marcou uma virada. Pierre revelou: "Estou orgulhoso dele porque sei o quanto foi difícil para ele cancelar o restante da turnê." Esta declaração destaca o quão extraordinária foi a situação, considerando o compromisso de longa data de André em se apresentar apesar do desconforto pessoal. A gravidade dos sintomas físicos de André forçou a decisão final. Suas pernas tremiam e ele temia não conseguir se manter em pé. Por isso não havia mais nada que ele pudesse fazer. E decidimos cancelar a turnê lá. Isso é inusitado. A imagem deste artista, geralmente incansável, incapaz de se manter em pé, demonstra a gravidade de seu estado. A logística do cancelamento trouxe uma série de complicações. Pierre explicou que, além de ter que decepcionar 40 mil fãs, sua equipe de 125 pessoas também teve que voltar para casa repentinamente. Os voos extras, para reaver o dinheiro das passagens, rapidamente se tornam um fardo. E não temos seguro para isso. O momento mais revelador aconteceu quando discutimos a possibilidade de remarcar os voos. Pierre compartilhou as palavras sinceras de seu pai. Quando conversamos sobre o que fazer a seguir, se deveríamos retomar os compromissos ou cancelar tudo, ele disse: "Não quero mais me submeter a esse tormento." Essa declaração contundente sinaliza uma grande transformação na abordagem de André em relação às turnês internacionais. Sim, é impressionante como Pierre agora fala abertamente sobre as limitações do pai. Para ser honesto, não vejo mais isso acontecendo. Então estamos considerando a possibilidade de deixar o país como está. Ele também observa que, se retornarem ao México, não será antes de 2025 e levaremos mais em conta fatores como o tempo de aclimatação. O incidente no México acelerou as discussões familiares sobre o futuro das turnês de André. Embora Pierre afirme que ainda não estão trabalhando nisso, quando os fãs perguntam sobre planos de sucessão, a idade e a saúde de seu pai influenciam o planejamento estratégico. Por que André Ryu finalmente admite que a idade está pesando? Ao longo de décadas, André Ryu cultivou uma imagem de vitalidade atemporal. Ele rejeitou abertamente a ideia de que sua idade pudesse diminuir o ritmo de sua incessante agenda de turnês. Os recentes acontecimentos no México, porém, fizeram o violinista encarar a realidade. Aos 74 anos, seu corpo apresenta inegáveis sinais de limitações físicas. André Ryu, porém, não se preocupa com a idade e seu impacto em sua ambiciosa agenda de apresentações ao entrar na faixa dos 60 e 70 anos. Na verdade, ele se mostra extremamente otimista e determinado. Em 2019, enquanto se preparava para completar 70 anos, Ryu declarou com confiança:
Como pretendo viver até os 140? Imagino que haverá muitas festas e comemorações pela frente. Ele já havia dito anteriormente. Não sei o que significa a palavra aposentadoria. Como alguém pode se aposentar da música? E quando questionado sobre a possibilidade de diminuir o ritmo, afirmou categoricamente: quero continuar para sempre e não se surpreendam se eu ainda estiver lá com a orquestra, tocando e dançando no palco aos 120 anos. Essas declarações demonstram o espírito incansável e a intensa paixão de Ryu pela música, independentemente do tempo. O impacto emocional das limitações físicas. O episódio na Cidade do México marca uma profunda virada psicológica. Ryu certa vez se apresentou como praticamente invencível. Ele afirmou que um médico lhe disse: Senhor, Ryu, o senhor é um milagre. Seu coração bate em compasso ternário. Agora ele enfrenta evidências claras das limitações do seu corpo. Essa admissão se torna ainda mais significativa porque Ryu sempre se apresentou mesmo doente. Uma infecção viral em 2010 lhe deu seu primeiro grande alerta de saúde. Ele rapidamente retomou sua rotina exigente em seguida. Cervez disse em uma entrevista: tenho muita energia, posso trabalhar muitas horas, mas não me estresso. Sua declaração após o cancelamento da viagem ao México demonstra uma mudança radical de perspectiva. Não quero mais me submeter a esse tormento. Essas palavras contrastam fortemente com sua visão anterior. Gostaria de manter esse ritmo até a morte. Pesquisas mostram que músicos geralmente conservam suas habilidades por mais tempo do que outros profissionais, porque o cérebro não é tão frágil quanto os músculos. Estudos revelam que músicos que tocam até a velhice costumam ter reflexos mais rápidos ou, em alguns casos, estão em melhor condição física geral, pois mantêm um alto nível de habilidade. A idade ainda afeta os artistas. A experiência de um músico de orquestra reflete isso. À medida que envelheço, tenho menos capacidade de suportar não apenas o esforço físico de tocar o instrumento, mas também o emocional e o artístico. Os músicos enfrentam pressão quando lutam para manter sua reputação e se esforçam para produzir trabalhos de qualidade que antes lhes eram naturais. A futura abordagem de Ryu em suas turnês refletirá sua nova autoconsciência. Decidimos juntos, minha equipe.